é mera coincidência que dois dos maiores países do mundo, Estados Unidos e Brasil, governados por dois presidentes ultraconservadores como Bolsonaro e Donald Trump, que ignoram a ciência e desprezam o protagonismo do Estado em matéria de saúde pública, sejam hoje os países que lideram a estatística macabra de maior número de mortos pela Covid-19. Neste momento, no Brasil, temos 157 mil mortos pela Covid-19. Um estádio do Maracanã cheio de cadáveres. E Bolsonaro segue descumprindo as recomendações da ciência e da medicina e, pior, faz piadas grosseiras ante a dor das famílias que perderam seus entes queridos. Descumpre, inclusive, a própria Constituição que obriga que o presidente cuide da saúde pública, o que pode levá-lo a ser responsabilizado, como pede, aliás, o ex-presidente Lula da Silva. Diante desses absurdos e dessa anormalidade democrática, só nos resta esperar, num país que tem uma história muito positiva de vacinação, que o Supremo Tribunal Federal ainda vá decidir se a vacinação será obrigatória ou não. E ante a esperança que as vacinas despertam, porque salvam vidas, Bolsonaro tem, uma vez mais, uma atitude anticientífica. Não quer comprar, por exemplo, a vacina da China por ser da China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. E o Brasil, que na década de 1980 já teve milhares de suas crianças salvas num surto de meningite, graças à aplicação em massa das vacinas de Cuba. Por enquanto, como tudo é absurdo e tudo é anormal, espera-se pela decisão da Suprema Corte. Mas quem explica esse contexto de absurdos é a nossa convidada em Latitude Brasil de hoje, a doutora Lígia Bahia, doutora em saúde pública e especialista nesse tema. Muito obrigado, doutora Lígia Bahia, por ter aceito o nosso convite aqui em Latitude Brasil, de Telesur, para falar sobre a pandemia no Brasil, que já alcança essa cifra desastrosa, trágica, de 154 mil mortos no dia de hoje. E eu começaria perguntando exatamente por aí. O que fizemos ou o que não foi feito para que chegássemos a essa tragédia de um Maracanã cheio de cadáveres, 154 mil mortos? Então, o que não fizemos, né? Porque o Brasil sempre teve uma capacidade de resposta muito boa, muito adequada para as epidemias. Não digo que o Brasil seja perfeito, mas a gente tinha uma tradição de conseguir responder bem às epidemias. E desta vez, assim, eu diria assim, que toda a inteligência da saúde pública, os recursos que nós temos, todo o conhecimento que a gente tem, toda uma rede de saúde que nós temos, rede pública de saúde, ela não foi mobilizada. Então, nós não fizemos, né? O que houve foi não fazer. E não fizemos, principalmente, adotar as medidas de isolamento social. Desde o início, isso não aconteceu. Eu penso até, só para as pessoas se recordarem, né? O Brasil sequer adotou medidas de controle em aeroportos. Então, só para se ter uma ideia de como que o Brasil respondeu de maneira completamente inadequada, errada, né? Foi um erro, e são erros repetidos e que provocaram essa tragédia, né? Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Claro que a doença biologicamente ela é complexa, ela tem, enfim, mas a gente teria um número de mortes muito menor do que esse, se as medidas, inclusive o fato da gente ser um país, né? Que já poderia ter aprendido com a experiência dos outros países, né? Quando a pandemia chegou no Brasil, a gente já tinha 3 meses de experiências anteriores, então a gente podia ter respondido muito melhor, né? Agora, será que é uma simples coincidência que dois presidentes de pensamento ultraconservador, que é o caso de Bolsonaro e de Donald Trump,
estejam à frente dos dois países que lideram essa estatística macabra de número de mortos? É pura coincidência? Pois é muito interessante que a gente veja isso. Interessante do ponto de vista dramático, né? Porque os Estados Unidos, um país extremamente rico, né? Com o maior PIB do mundo, com gasto em saúde, assim, milionário, né? O PIB americano, o que os Estados Unidos gastam com saúde é maior que o PIB da Itália. Então, um país rico, e o Brasil não, né? Um país considerado, denominado pelas instituições internacionais de média renda, um país pobre, com muita miséria, etc., e com a resposta igual. Então, veja como é interessante, né? Como que a saúde pública, como que essas medidas de controle sanitário, elas são corretas, até porque países africanos, etc., têm respostas melhores. E não é, então não é a pobreza ou a riqueza, né? De fato, é o que aconteceu, e acho que esse episódio vai ficar na história mundial, né? Uma macabra coincidência de duas lideranças mundiais, eu acho que uma imitando a outra, né? Eu acredito que na realidade, o Bolsonaro seja um fetiche do Trump, mas, de qualquer maneira, o Trump e o Boris Johnson, no início também, né? Um pouco atrapalhou, mas rapidamente o Boris Johnson saiu daquele lugar de dizer que era uma gripezinha, etc., mas o Trump está até agora, né? Ontem chamou o Fauci de idiota. Então, assim, acaba sendo assim, as eleições, elas ajudam no sentido negativo, né? Que é o que talvez também, uma coisa inédita na história da saúde pública mundial, porque sempre a política ela tinha um papel positivo. Afinal de contas, se os políticos fizessem ações de saúde, etc., eles ganhavam votos anteriormente, e agora não, agora a gente está vendo o contrário, né? No Brasil em particular, né? Eu não sei se todos aqui acompanham um pouco essas particularidades brasileiras, mas a gente tem um governador de São Paulo que no início era a favor do presidente da República, agora está contra o presidente da República, e os dois passaram a travar assim, um debate, também, sinceramente, um debate totalmente descabido em torno da vacina. Então, nós estamos assim, não só com um fetiche imitando Trump, mas como do ponto de vista interno também. Nesse momento, nós temos eleições municipais no Brasil, são eleições para as alcadias brasileiras. Então, nessas eleições, ao invés de nós temos assim, agora pronto, agora são as eleições, então a gente vai ter um oxigênio para respirar. Não, estão tirando o nosso oxigênio, inclusive nas eleições. Então, a gente tem hoje mais de 150 mil mortos, e nós vamos chegar a um número absurdo de mortos nesse país, porque as taxas de transmissão continuam altas, houve feriados, né? E as pessoas viajaram, e agora assim, existem shows com muitos jovens, né? Com muitas pessoas aglomeradas, muitas pessoas bebendo, cantando, que é ótimo, né? Beber e cantar e ficar feliz é ótimo, mas nesse momento são exatamente os eventos que a gente chama assim de super espalhadores, né? São os eventos que depois desses eventos ocorre então um número maior de casos. E o que a gente observa na Europa é que o recrudescimento da Covid é alguma coisa muito dramática, né? Muito dramática, porque são as populações suscetíveis, aquelas populações que tinham de alguma maneira se protegido, que passam a ser as populações suscetíveis. Então, eu estou falando talvez muito tempo, mas tem uma tentativa de explicação desse contexto, que é um contexto muito extravagante, ele é muito diferente de tudo que ocorreu antes no Brasil. Agora, nós temos aqui dois vizinhos, um ao norte e outro ao sul, Argentina e Venezuela, com dois governos diferentes da filosofia de Estado, de políticas públicas de saúde, porque a Argentina e a Venezuela acreditam na presença do Estado, no protagonismo do Estado, apostam nisso e apostam tremendamente na prevenção. No caso brasileiro, nós temos números piores e lá nesses dois países não se trata disso. Os números são mais, digamos, sofrimento é menor, o número de vítimas é muito menor. Que lições podemos tirar disso?
Muito menor, né? Inclusive, a Argentina é um país assim que tem uma oposição, né? E a oposição também apareceu furiosa nas ruas contra as medidas de isolamento, etc. Acho que o governo, com muita sabedoria, né, tem lidado com isso, tem sabido lidar com isso. Então, inclusive com muita transparência também. Houve até problemas assim internos, né? Entre nós, sanitaristas argentinos, de divulga, não divulga informação, e prevaleceu divulga informação. É muito importante que a informação para a população ela seja de excelente qualidade, a informação para um insumo estratégico em momentos que a gente precisa de muita comunicação, né? Uma comunicação de... Enfim, então, eu acho que a Argentina é um exemplo de por onde a gente devia ter ido. A Argentina não hesitou. O próprio presidente argentino veio a público, à televisão, e tem conversado, e tem procurado, enfim, então, muito primoroso. E a Venezuela também, não é? Porque a Venezuela tem uma crise econômica enorme, com grandes problemas também políticos, né? De uma oposição política também, enfim, permanente, etc., mas também mostra para a gente que é possível, né? Ao contrário, por exemplo, também do que ocorreu no Peru, né? Só para a gente colocar um outro vizinho nosso aqui, eu acho que a gente, nós somos pesquisadores, né? Nós já estamos procurando fazer um trabalho sobre Brasil e Argentina, como que as respostas foram diferentes, e, enfim, então a gente já... hoje a gente vai conversar com um colega do Chile. Chile também teve respostas ruins. Então, para a gente tentar pensar como que nós podemos depois apresentar esses resultados de uma maneira mais reflexiva, né? Ao final de contas, o que aconteceu, né? E como esses resultados foram muito diferentes. Aqui no Brasil também foram muito diferentes. Em algumas cidades, por exemplo, a cidade de Niterói, que é uma cidade vizinha ao Rio de Janeiro, teve resultados muito melhores. Então, também vai ser possível, acho, que a gente fazer esse tipo de comparação. Mas, veja, são comparações que não deveriam ocorrer, né? O que deveria ter ocorrido é que a população mundial ela ficasse protegida, né? Agora, nós temos aí o caso de São Paulo, e a senhora citou a experiência do governo de São Paulo. O governador de São Paulo é um homem também ultraconservador, tanto quanto Bolsonaro. Mas, no caso da pandemia, eles diferiram na condução. E o João Dória pede que houvesse um líder. Diz que o Brasil falta uma liderança para combater essa... já que o Bolsonaro negou a gravidade e a própria existência da pandemia. É uma diferença no campo conservador, ou seja, não só a esquerda critica Bolsonaro. É uma diferença no campo conservador, e foi muito importante, para a população foi muito importante, porque o Dória, ele fez um pouquinho certo. Ter feito um pouquinho certo significa uma taxa de mortalidade do Covid em São Paulo 2 vezes menor que a do Rio de Janeiro. Imagina se ele fizesse tudo certo, né? Mas ele fez bastante certo, mas chegou num determinado momento que os governadores, inclusive os governadores da região nordeste do país, que são governadores, esses sim são governadores de partidos progressistas e partidos de esquerda, não conseguiram mais aguentar a pressão, porque havia muita pressão do governo federal pela reabertura imediata das atividades, etc. Então, o Brasil e os Estados Unidos são um país que se ficaram os 2 únicos países no planeta Terra com políticas completamente caóticas, né? Nós estamos vivendo um caos. E a gente não, por esse caos, a gente não consegue ter previsão. A gente não consegue assegurar que as crianças possam voltar às aulas. A gente não consegue assegurar que as universidades possam voltar às aulas. A gente não consegue, assim, continua havendo um número de casos muito graves. A gente perdeu um colega médico com 38 anos de idade, sem nenhuma comorbidade, casos, então, em jovens, casos de Covid em crianças. A gente, então, enfim... Nós estamos aqui conversando... Sim, estamos conversando com a doutora Lígia Bahia. Ela é médica, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em saúde pública. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil e já voltamos para entender melhor por que o Brasil tem essa tragédia de 154 mil mortos, por enquanto,
vai agravar. Estamos conversando em Latitude Brasil hoje com a doutora e professora Lígia Bahia. Ela é doutora em saúde pública, médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma especialista nessa questão. Doutora Lígia, o Brasil já teve na história, no século passado, no início, uma experiência amarga também, a chamada Guerra da Vacina. E agora o presidente da República está dizendo de antemão que será contra a vacina, não será obrigatório e, digamos, a humanidade inteira à busca de um remédio, de um medicamento, de uma vacina, e ele já se antecipou dizendo que não vai obrigar a toma da vacina. O que se pode comentar sobre esse comportamento? É um comportamento assim completamente irresponsável, né? Eu acho que o presidente um dia na história ele vai responder por isso. É um comportamento genocida, porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo então que as crianças não devem se vacinar contra sarampo, que é uma doença que tem letalidade de 80% e deixa sequelas, as crianças ficam surdas. É isso que ele está dizendo. É isso que ele quer. Ele está dizendo que as crianças podem ter catapora. Que as pessoas podem ter hepatites, porque nós temos um calendário, nós temos um repertório de vacinas grande, não é a vacina no Brasil obrigatória, diferente do que ocorre em outros países. No Brasil, a vacina é obrigatória, até por essa história que você, Beto, estava relatando. A gente teve uma briga aqui danada entre os liberais contra a vacinação obrigatória e entre os sanitaristas a favor da vacinação obrigatória. E, enfim, a vacina no Brasil é obrigatória, ela é obrigatória para as crianças se matricularem na escola, ela é obrigatória numa condicionalidade do programa Bolsa Família, e o decreto-lei de emergência do Covid, ele inclui que a vacina é obrigatória. Quando houver uma vacina, a vacina é obrigatória. Então, é um presidente da República que está contra a lei, inclusive, promulgada durante o seu mandato. Isso é um paradoxo, então. Eu penso que, enfim, talvez seja uma imitação ridícula do Trump que ele está fazendo, né? Acho que ele não sabe direito o que ele está falando. Eu, sinceramente, acho que ele não sabe direito. Virou essa briga dele com o governador de São Paulo, mas, na realidade, o governo federal comprou vacina. Quer dizer, então, por que o governo federal comprou vacina para jogar dinheiro fora, né? Eu penso. Uma conversa de louco. É coisa de louco. Tomara que a gente tenha uma boa notícia, além da boa notícia da Bolívia, tomara que a gente tenha uma boa notícia com a eleição nos Estados Unidos. E se a gente tiver uma boa notícia com a eleição nos Estados Unidos, eu penso que essa história ela vai passar. É claro que eu não tenho nenhuma esperança com o Bolsonaro, mas eu penso que aí a gente vai ficar em paz e que a gente vai poder ter uma bonita campanha de vacinação, porque nós sabemos fazer isso. Não é? E acho que aí também a gente já não tem mais expectativa do ponto de vista da organização governamental. Então, nós temos Fiocruz, nós temos universidades. Na década de 80, o Brasil passou por uma experiência difícil, um surto de meningite, que matou muitas crianças, mas foram vacinas cubanas que salvaram a vida de milhares de crianças brasileiras. Isso não deveria servir de lição?
inclusive porque o Brasil, membro dos BRICS, tem convênios estatais com a vacina chinesa, através do Butantan, e com a vacina russa, através do estado do Paraná? Certamente, hoje a gente tem assim, uma convergência mundial muito grande, né? Um debate muito interessante sobre propriedade intelectual, sobre a necessidade da vacina chegar em todos os países, inclusive nos países os quais não têm recursos para comprar vacina, para produzir a vacina. Então, a gente está vivendo uma época muito interessante para a ciência, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho 64 anos de idade, eu passei minha vida inteira lendo artigos científicos dos Estados Unidos e artigos científicos europeus, e agora eu leio artigos chineses. Então, isso é muito interessante, muito interessante, é muito promissor essa, digamos assim, essa aproximação, essa quebra de fronteiras entre os grupos científicos, enfim, toda essa xenofobia, essa caindo por terra. Infelizmente, no Brasil, não está acontecendo assim, né? No Brasil, toda essa experiência está passando assim, como se ela fosse nada. O fato de São Paulo ter uma vacina chinesa e o Rio de Janeiro uma inglesa e o Paraná uma russa é espetacular, não é? Significa que nós estamos participando de 3 entre os 10, né? Tem mais ou menos uma dezena de possibilidades de vacina. Isso é bom para o país, né? Nossos grupos científicos estão conseguindo entrar na fronteira científica, mas nada disso aparece tanto porque o que assim, o presidente diz, a vacina não é obrigatória, eu não vou obrigar ninguém a se vacinar. Ontem ele fez uma declaração absurda, que ele não obrigaria ninguém que está muito doente a se vacinar, como se nós, alguma vez na vida, tivéssemos vacinado alguém muito doente, né? Sempre quando se vacina, se pergunta quais são as condições de saúde das pessoas, etc. Então, é alguma coisa assim, eu diria assim, de uma pessoa que não entende nada desse assunto, nada, né? E que deveria ficar apoiando a pesquisa, apoiando a ciência, etc. Isso sem, enfim. Mas é triste, né? O nosso presidente se tornou assim, um vendedor de medicamentos, né? Quando ele aparece publicamente, ele mostra uma caixa de medicamentos. Então, na realidade, acho que a gente precisa decodificar, né? Eles estão dizendo o seguinte, que o medicamento é melhor que a vacina, que o medicamento é melhor que o isolamento social. Eles estão dizendo isso o tempo todo. Então, o remédio cura, o remédio salva. A vacina não, nada que seja saúde pública, que seja ciência, não. O remédio, sim. O resultado está aí, 154 mil mortes, e eu lhe pergunto pelo papel do SUS. Se não houvesse o SUS, que é um organismo estatal, público, que levou muito tempo, muita luta para ser construído, uma conquista do sanitarismo brasileiro, da população brasileira, se não houvesse o SUS, teria sido muito pior? É claro que sim, né? Porque imagina se não houvesse o SUS, né? Num país como esse, que hoje tem uma taxa de desemprego a maior da sua história, né? Nós hoje temos, assim, hoje o Brasil tem uma situação que eu diria assim, extremamente preocupante, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito social, né? Nós temos a maior taxa de desemprego da história do país e nós temos a violência, que é uma violência doméstica, a violência do narcotráfico, etc., com índices muito elevados. Então, é uma combinação muito, digamos assim, muito tóxica, né? Então, é assim que nós estamos, e nós temos o SUS, que é uma conquista importante, né? O SUS é um projeto da esquerda brasileira, né? Da esquerda sanitária. Nós conseguimos aprovar o SUS na nossa Constituição de 1988 e até hoje, com muita luta, a gente consegue manter o SUS. Então, nós temos o SUS e o SUS pôde ter uma atuação na assistência aos casos graves, né? O que aconteceu foi que impediram que o SUS inteiro participasse. Então, uma parte do SUS teve uma participação muito grande, mas a parte do SUS mais dedicada à vigilância epidemiológica, essa parte, eles imobilizaram, eles conseguiram imobilizar, que é a parte, talvez, assim, muito importante do SUS também, né? Porque o SUS tem 2 pernas, uma perna que é assistência, que é mais curativa, e tem a outra que é preventiva. A preventiva,
ficou para trás. Então, a gente tem um SUS, mas é um SUS manco nesse momento, né? Mas é claro que ele está inteiro. A gente pode recuperar. Isso é um patrimônio, né? Um acervo importante que o Brasil tem de um sistema público, gratuito, enfim. Doutora Lígia Bahia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Saúde Pública, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil, em Telesul. Graças, muitas graças, muito obrigado. Eu é que agradeço muito o convite, muito obrigada pela oportunidade de expor e desejo a todos os nossos, enfim, a todos os povos, né, que nos constituem, que a gente possa comemorar não só a eleição da Bolívia, mas que a gente um dia comemore também o Brasil voltar ao seu trilho democrático. Obrigada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até o próximo programa Latitude Brasil. Tchau.